sou Luísa Sobral, sou professora da FAT, psicóloga e, além de professora, eu sou responsável aqui por um núcleo de apoio psicopedagógico ao estudante, é o NAP. Então, nesse momento, eu vou falar um pouquinho do que é esse núcleo, caracterizar a atividade de recepção de calouros e discutir posturas e hábitos acadêmicos, para permitir uma melhor trajetória, acadêmica durante a graduação. Então, a recepção de calouros é uma atividade que tem como objetivo proporcionar ao estudante uma visão geral da instituição. Tá? A lógica é que vocês se ambientem aqui com as atividades, com as normas institucionais. Por mais que não seja o primeiro curso que esteja fazendo, talvez um segundo curso, mas de qualquer forma, por estar em uma outra instituição, é interessante saber como é que essa instituição funciona. E a gente vai falar um pouquinho da FAT, dos valores da FAT. Então, o primeiro discurso que é muito compartilhado aqui é o discurso acadêmico. A gente tem uma imagem acadêmica, por isso até a gente parabeniza vocês pela escolha. A Faculdade Nísio Teixeira ela vem crescendo durante esses últimos 14 anos, porque investe bastante na qualidade acadêmica da sua equipe. Os nossos professores são mestres, são doutores, pós-doutores, pessoas que são envolvidas com sua área, fazem pesquisa e isso dá uma consistência acadêmica bastante sólida para a gente. Então, parabéns pela escolha. A gente tem em torno de 14 cursos, e esse valor acadêmico é muito forte porque a gente acredita que durante a trajetória profissional do estudante, esse estudante ele precisa zelar por sua imagem acadêmica. Isso é importante porque o próprio professor, numa situação de final de curso ou numa situação que esse estudante ele forma e ingressa no mercado de trabalho, ele pode servir de referência para você em uma situação de entrevista. Então isso é muito importante. O seu colega também pode servir como uma referência para você durante, de repente, um processo seletivo para estágio. Então assim, sala de aula, fazendo um resumo disso aí que eu estou querendo dizer, sala de aula é vitrine, tá? Então tente, no momento que estiver em sala de aula, focar no que é mais importante, que é no conteúdo da disciplina, que são as atividades que o professor trabalha em sala de aula, porque nesse momento você pode estar sendo avaliado de alguma forma e isso pode interferir, influenciar na sua imagem acadêmica. Então pense nisso, na verdade fica até como uma dica, já que na FAT o valor acadêmico, essa imagem acadêmica é muito forte, tá? Pensem nisso durante a trajetória profissional. A faculdade ela tem diferentes setores e no primeiro momento pode parecer tudo muito novo. Vocês têm o coordenador do curso. O coordenador do curso é a pessoa responsável academicamente pelo seu curso, tá? Ele não fica o tempo todo integralmente na instituição. Muito provavelmente algum desses coordenadores já passaram nas salas para se apresentar e muito provavelmente já deixaram os contatos, geralmente e-mail e os horários que são disponíveis para a coordenação. É nesse horário que ele vai disponibilizar um plantão para atendimento a você estudante, para tirar dúvidas de repente de aproveitamento de disciplina, de grade curricular, mas assim só são tópicos muito mais acadêmicos do que de dúvidas mesmo acadêmicas do que qualquer outra natureza. Por exemplo, se você estudante precisar fazer um processo mais burocrático de trancamento, aproveitamento de disciplina, você pode procurar o SAI. O SAI é o setor responsável por esse tipo de atividade e informação, tá? Ele também tem todos os prazos, então já é um outro setor. A ideia é que você procure os setores certos, para que essas informações, as informações certas, sejam disponibilizadas. Então, a gente tem em torno de 14 cursos e
Eu vou falar agora do ponto central aqui desse vídeo, que é o setor que eu trabalho e coordeno, que é o NAP. Aqui é o nosso contato, né? Esse e-mail é o e-mail que sugiro que vocês anotem, porque a gente responde dúvidas por e-mail, né? Fornece também orientações. A gente funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 14 às 22h30. Então, o NAP, ele funciona no prédio sede, é uma sala próxima à cantina, né? E como eu já falei, existe uma equipe, né? Psicóloga, pedagoga e 3 estagiários que dão apoio às nossas atividades. De uma maneira geral, né, a função do NAP é prestar apoio, todo tipo de apoio ao estudante para garantir que ele tenha uma trajetória acadêmica efetiva na instituição. Aí eu vou detalhar um pouquinho, né, de quais são essas atividades. Além desse apoio, né, a gente trabalha com orientação pedagógica, tá? É orientação, a gente não faz psicoterapia, a gente faz um trabalho de orientação e aconselhamento, né? Caso necessário, a depender da avaliação, a gente pode fazer um encaminhamento para que o estudante ele tenha um acompanhamento mais efetivo, né? Talvez até de psicoterapia, mas lá a gente não faz isso. Então a gente trabalha basicamente de função de apoio psicopedagógico com orientação e aconselhamento, tá? E também a gente coordena atividades, né? Curso de nivelamento, monitoria, acompanhamento de líderes. A gente vai detalhar um pouco mais disso. Uma atividade que é muito importante são os cursos de nivelamento. Esses cursos são gratuitos, né? São oferecidos pela faculdade e tem o objetivo de nivelar, né, algumas deficiências que o estudante traz do ensino médio para o nível superior. Tá? Então, o estudante ele teve uma dificuldade em matemática e em administração tem uma disciplina que é matemática 1. De repente, um conteúdo de matemática que o professor no nível superior trabalha em matemática 1, esse estudante ele tem uma deficiência. E o professor aqui da instituição ele tem um emento, um cronograma a cumprir relacionado à disciplina. Ele não vai poder parar, por exemplo, para detalhar o que é uma função. No curso de nivelamento, tá? Aí sim o estudante ele pode trabalhar, né, com conteúdos de base que tiveram deficiência no ensino médio. Tá? Esses cursos eles têm uma carga horária de 36 horas, eles são distribuídos ao longo do semestre e todo início de semestre a gente abre inscrição para eles. Tá? No momento a gente tem esses cursos aqui: português, interpretação e argumentação de textos, química, matemática, CorelDRAW e Photoshop e estatística. O estudante ele pode fazer mais de um curso, desde que não choque a carga horária, e tem direito a um certificado. Esse certificado, gente, é importante, porque lá na frente eu vou falar de uma carga horária complementar. Esse certificado ele é válido para essa carga horária complementar que é exigida pelos cursos. Tá? Então, maiores informações vocês podem procurar o NAP, a gente tem as fichas de inscrição com as datas, os horários e prazos. Para a pessoa concluir o curso não tem nenhum tipo de avaliação, porém, o estudante ele tem que ter no mínimo 75% de frequência. Tá? Menos que isso, ele não tem direito ao certificado. Uma outra atividade que é muito importante e pode ajudar na trajetória acadêmica de vocês são as monitorias, tá? A monitoria é um estudante que acompanha um professor no desenvolvimento da disciplina. Então, para quem está entrando agora, né, nesse primeiro momento, vocês não podem se candidatar a serem monitores, né, mas podem ser beneficiados pela atividade de monitoria. Por quê? Porque esse estudante que acompanha o professor, né, na disciplina como monitor, ele já fez a disciplina, ele teve um bom rendimento, por isso que foi selecionado, e ele vai oferecer carga horária extra. Então, a monitoria ela serve para discutir, né, prestar um apoio às atividades que são desenvolvidas na disciplina. Então, esse estudante ele vai oferecer um horário extra, sala de aula, para poder tirar essas dúvidas,
fazer as orientações e o estudante ele é acompanhado pelo professor da disciplina. Então é algo interessante. Nesse primeiro momento, procurem saber quais são os professores que oferecem monitores, né, que têm monitorias nas suas disciplinas, tá? E nos próximos se candidatem para serem monitores. A monitoria, o estudante ganha certificado, o certificado vale como carga horária e tem desconto na mensalidade, tem um desconto de 20%. Então é uma atividade muito interessante para o desenvolvimento acadêmico, né, desse estudante, tá? A carga horária é prevista no mínimo 3 horas semanais, mas o estudante, caso seja necessário e tiver disponibilidade, ele pode preencher mais do que essas 3 horas e 100% do que for colocado no relatório pode ser comprovado, né, para essa carga horária complementar do próprio estudante. Então é uma atividade interessante. Uma outra atividade, a gente faz a eleição de representação discente. Né? Aqui na FAT, todas as turmas, elas têm os líderes, né? Esses líderes, eles participam de reuniões mensais com os coordenadores de curso e, além dos líderes, você tem um estudante que representa todo o curso. A gente faz uma eleição, faz o edital, tá? Os estudantes é quem escolhe por votação e esse estudante que vai representar o curso. O representante discente, ele pode participar das reuniões com o coordenador de curso e professores, né? Os líderes não, os coordenadores fazem reuniões específicas para acompanhar, para saber das necessidades, né? Para fazer uma troca mesmo, né? E os líderes de sala, das turmas, a gente tem comunicação direta, porque também são sinalizadores de necessidades, né? E também porque a gente sempre orienta, tira dúvidas. Então, um canal direto de comunicação, né, dos estudantes com a faculdade. Né? E, além desse líder, a gente faz essa eleição que é do estudante que vai representar todo o curso. Né? E aí ele tem um papel de um peso maior, uma responsabilidade maior, porque por representar, né, todo o curso e por participar das reuniões com o coordenador do seu curso junto com os professores. Tá? Então, todo o processo da eleição a gente acompanha, desde a elaboração do edital até a apuração. Tanto o líder de turma como o representante discente ganham certificado pela atividade e ganham carga horária. Essa carga horária também é válida como atividade complementar. Então, é importante, gente, para concluir aqui essa parte de representação discente, liderança, que vocês façam uma escolha, né, responsável, porque esse líder ele tem uma influência positiva para a turma ou negativa. Então escolha alguém, né, dentro da sala, né, que tenha um perfil de liderança, que seja comprometido com o curso, né, com as necessidades de vocês, estudantes, porque isso é importante, porque às vezes o líder pode contribuir positivamente, como eu falei, mas ele pode influenciar negativamente. E realmente é uma experiência que pode ser bastante traumática para o grupo. Então é interessante que façam essa escolha com bastante assertividade. Bom, tem uma atividade também, tá, que a gente orienta, que é a atividade de exercício domiciliar. Os cursos aqui na FAT são cursos presenciais e por conta disso se tem um limite de faltas, né? Geralmente o estudante tem direito a 25% de faltas, né? Mais do que isso acarreta a reprovação. Então vai depender da carga horária da disciplina. Uma disciplina de 72 horas, ele tem direito a 18 faltas, né? Na 19ª é reprovação por falta. Porém, existem algumas situações que o estudante tem direito a uma modalidade que vai justificar essa falta. Vai justificar, não abonar. Não existe abono de faltas, né? Salvo alguns casos bem específicos por lei. Mas a grande maioria, essas faltas podem ser justificadas desde que seja apresentado o atestado médico. Bom, e existe também um limite, né, desse atestado médico. Então, assim, se esse estudante ele precisa se ausentar, né, da instituição por conta de alguma patologia, né, de alguma afecção,
ele tem um prazo limite, no mínimo 15 dias, no máximo 25 dias, para que esse atestado justifique essa ausência, tá? Então, assim, mais de 25 dias, aí a gente orienta o trancamento, né, total, porque o curso é presencial, né, e não tem como esse estudante justificar uma ausência de algo que é presencial, que vai fazer parte da formação dele. Há um prejuízo acadêmico muito grande, que ele não vai ter como acompanhar essas atividades, né? Mas para o estudante que ficar dentro desse prazo de 15 a 25 dias, ele vai entrar na modalidade de exercício domiciliar. E menos de 15 dias, aí um simples atestado entregue ao professor justifica essa ausência, tá? Mas se ele precisar se ausentar mais de 15 dias, né, com limite de até 25, aí sim você vai ter que pedir essa modalidade de exercício domiciliar. O exercício domiciliar ele é solicitado no NAP, você faz um requerimento, apresenta o comprovante de matrícula, o atestado original com a cópia e a gente dá entrada no seu pedido. Na atividade de exercício domiciliar, os professores eles mandam atividades para casa. Agora isso varia de disciplina para disciplina. É importante que o estudante ele tenha um comportamento proativo de procurar saber onde é que está a pasta desse professor, ou ter um contato com o líder, ou o próprio e-mail da turma. Por quê? Porque esse exercício domiciliar, ele não cobre a avaliação. Vai chegar um momento que o estudante vai se apresentar e vai ter que ser avaliado. Tá? Então, assim, é importante, fiquem atentos a isso aí. Se precisar, né, de repente, usar a modalidade, você tem direitos, né? Você pode gozar do exercício domiciliar em casa, né, desde que esteja dentro desse prazo, porém tem obrigações, né? E a obrigação crucial é se apresentar para avaliação. A depender da disciplina, o professor passa no trabalho, mas caso contrário, você vem aqui na instituição, a gente vai agendar uma data e você vai fazer essa avaliação. A gente não aplica avaliação em casa. Os outros casos, né, em caso de gestação, que aí é garantido 90 dias, né, contados a partir da solicitação do médico. Tá? Então, esse domiciliar é uma atividade que, eventualmente, né, vocês podem precisar. Então, já sabem, já tem ciência de como é que ela funciona. As atividades complementares, né, que vez ou outra eu já falei, monitoria, tem certificado é válido para atividade complementar. O que acontece é que os cursos de graduação, eles precisam serem complementados com 200 horas de atividades extracurriculares diretamente relacionadas com a formação do estudante. Então, assim, a partir do momento que vocês ingressaram no curso, tudo que vocês fizerem relacionado, né, ao curso, né, o curso de graduação, né, para complementar a formação de vocês, vale como carga horária complementar. Então, a ideia é que vocês organizem esses certificados, né, vejam se essas instituições que oferecem cursos, elas são credenciadas pelo MEC e se o conteúdo ele está relacionado com a área de sua formação. Porque ao final do curso, vocês vão precisar apresentar essa carga horária complementar, porque senão, gente, não cola grau. A dica é o seguinte, desde agora, comecem a se organizar para que no decorrer da trajetória acadêmica de vocês consigam organizar, né, minimizar aí essa carga horária. Às vezes acontece que o estudante entra no primeiro semestre e acha, não, tá muito longe, né, só no 10º que eu vou pensar nisso. E quando chega no 10º, ele percebe que não tem nenhuma hora de carga horária de atividade complementar. Então ele começa a fazer vários cursos que não estão relacionados, que a carga horária não é compatível. Então fiquem atentos a isso para que vocês, de repente, não concluam toda a acreditação de disciplina e fiquem aí na pendência dessas cargas horárias, tá? Então é importante que já vejam, participem de eventos, né, de congresso, apresentação de artigos também. Aqui a gente tem um núcleo de pesquisa e extensão, alguns professores têm projeto de pesquisa em andamento, isso tem certificação e vale como carga horária complementar, além das atividades que eu já falei aqui de monitoria, liderança, representação
discente, né? Uma série de outras atividades que eu acabei mencionando. Dúvidas? Procura lá o NAP que a gente vai detalhar, tá? Quais são essas atividades, o que é que você, durante a sua trajetória, pode ser beneficiado com atividades aqui mesmo, dentro da FAT. Bom, e para concluir, eu vou falar de alguns aspectos comportamentais, tá? Hoje a gente enfrenta alguns dilemas no nível superior porque os professores sinalizam, olha, os estudantes não sabem se comportar em sala de aula, né? Usam em demasiado o celular, conversam muito. Então, gente, prestem atenção porque é preciso ter, a gente colocou aqui até para brincar um pouquinho, né? O que é estar numa sala de aula no nível superior. Precisa ter uma etiqueta acadêmica. Em sala de aula, o professor que é um maestro. Então, assim, procura saber com ele, ó, a tolerância para a chamada, que horas faz a chamada, né? É permitido o uso de celular? Até quando é permitido? O ideal é que não use celular em sala de aula, porque ele tira a atenção, isso é comprovado, né? Então, em sala de aula é o lugar de focar mesmo no trabalho do professor, no conteúdo que é dado da disciplina. Então, prestem atenção ao uso de celular em demasiado, a conversas paralelas, né? A trazer assuntos que não são pertinentes em sala de aula, né? Comecem a pensar nesse perfil profissional desde agora que vocês estão em formação. Eu sempre falo que quando se conclui um curso, no momento da colação de grau, não tem mágica. O que vai refletir é o estudante que você foi durante cada período, durante cada semestre, né? Se de repente você não teve esse engajamento durante a sua graduação, não vai ser na colação de grau que isso vai se transformar. Então, assim, aproveite cada momento para agregar, né, a ter exemplos positivos com a postura dos próprios professores e pensem nisso, qual é o comportamento que eu tenho em sala de aula, porque assim, vocês têm direitos, mas também têm deveres, tá? E como estudante existe uma série de deveres, de prazo de trabalho, né, de data de prova. Então procure estudar sempre antes para facilitar mesmo a aquisição do conhecimento. Procure um calendário acadêmico onde é que está agendada as semanas de provas, né, para ter uma facilitação desses conteúdos. Por mais que tenha uma rotina agitada, às vezes trabalha tal, tenta incluir dentro da sua rotina um horário para estudo para facilitar, né? Porque semana de prova, gente, o NAP fica cheio de solicitações, porque as pessoas passam mal, a pressão baixa. Por quê? Porque fica nervosa, tem uma série de conteúdos para estudar e não consegue porque não soube se organizar e planejar. Então faça isso de fato de um conjunto de hábitos, né? Porque o comportamento, a gente pode modular o comportamento. No início é difícil fazer esse ajuste, né? Por isso que a gente chama atenção agora nesse primeiro momento do curso para que isso vire hábito durante a sua trajetória acadêmica, né? Eu reforço e reitero que vocês podem contar com o NAP, vocês têm um setor exclusivo que funciona efetivamente para prestar apoio a você, estudante, e desejo um excelente semestre.